Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquilo e estaremos hoje aprendendo um pouco sobre matemática financeira. E é muito bom esse aprendizado porque é algo que está ligado ao nosso dia a dia. As operações financeiras estão em todas as partes e por isso você e eu devemos aprender e ter a prática com ela, ok? Isso é muito importante. Por quê? Porque você pode fazer a matemática financeira, aplicar quando for comprar algo, quando você for fazer um investimento, aplicar os juros e demais situações que estão totalmente ligadas à matemática financeira, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Espero que você tenha bastante conhecimento ao final dessa aula e que ela seja bastante produtiva. Vamos à nossa aula. Matemática financeira. O que é a matemática financeira? É a área da matemática que estuda a equivalência de capitais no tempo, ou seja, como se comporta o valor do dinheiro no decorrer do tempo. Essa última frase ela é bastante importante, porque nós temos que saber como o nosso dinheiro vai se comportar ao longo do tempo, seja um investimento ou algo do tipo. Pode haver um decréscimo ou um acréscimo do valor, e isso é importante para sabermos se mantemos esse investimento ou tiramos ele do nosso regime de aplicação que colocamos, ok? Sendo uma área aplicada da matemática, estuda diversas operações ligadas ao dia a dia das pessoas. Por esse motivo, conhecer suas aplicações é fundamental. Dentro da matemática financeira, as aplicações mais utilizadas são a de juros simples e de juros compostos. Vamos começar agora, então, vendo um pouco de juros simples. Juros simples. Juros simples são uma correção calculada sobre um valor inicial expressa em porcentagem. Trata-se de um acréscimo que, como o nome indica, é bastante simples de ser realizado. Pode ser uma cobrança ou recebimento extra, por não haver o reembolso total no momento. Partindo de um valor presente, se aplica uma taxa de juros que leva em conta também o período da operação. Vale para vendas a prazo e investimentos, dinheiro que entra, e para compras parceladas e empréstimo, o dinheiro que sai. A fórmula do juros simples é bastante enxuta e considera 4 variáveis. Vamos lá, a primeira variável, capital. É o valor presente que se refere à quantia total da operação. No investimento é o valor que você vai investir. Em um empréstimo é o valor que você vai receber e a partir desse valor o juro será aplicado em cima. Vamos lá, os juros é o acréscimo sobre o capital, ok? É o valor final que vai ser colocado. O tempo é a duração da operação, geralmente expressa em meses, mas também nós temos algumas operações que são dias e anos, semestrais, trimestrais, bimestrais e assim sucessivamente. E por último, a taxa. É o percentual que determina a quantidade de juros que incidem na operação. Lembrando que essa taxa aí não é aquela porcentagemzinha que você vê, por exemplo, 20%. Quando tem uma questão, a porcentagem é dada da forma geral, mas na taxa percentual você deve dividir por 100 para saber o valor da taxa percentual, ok? E aí nós temos a fórmula. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Vamos a juros compostos. Juros compostos. Os juros representa juros sobre juro, ou seja, tem aplicação sobre o montante de cada período. A melhor forma de entender é justamente comparar com os juros simples. O que acontece é que cada mês é aplicada uma correção sobre o capital de momento. Isso torna a rentabilidade de um investimento mais atrativa, mas, por outro lado, pode elevar uma dívida se essa for a modalidade de correção utilizada. No caso dos juros compostos, um novo elemento é somado à fórmula. O montante corresponde ao final. Os demais se mantêm: capital, taxa de juros e tempo.
A fórmula agora é a seguinte: montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Observe agora que a taxa ela não está mais multiplicando pelo tempo. Ela está sendo agora elevada. O tempo está elevado, então nós temos aqui 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo, ok? Vamos a uma questão para nós podermos praticar melhor. Questão 140 da prova azul do segundo dia do Enem 2012. Essa questão está no livro do Aprova Enem, na página 72, e você pode acompanhar ou resolver depois. Vamos lá. Arthur deseja comprar um terreno de Kleber que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento. Nós temos aí as 5 opções. Primeira, pagar à vista por 55 mil. Segunda opção, pagar a prazo, dando a entrada de 30 mil e mais uma prestação de 26 mil para dali a 6 meses. Opção 3, pagar a prazo, dando uma entrada de 20 mil, mais uma prestação de 20 mil para dali a 6 meses e outra de 18 mil para dali a 12 meses da data da compra. Opção 4, pagar a prazo, dando uma entrada de 15 mil e o restante em 1 ano da data da compra, pagando 39 mil. E por último, pagar a prazo, dali a 1 ano, o valor de 60 mil. Vamos analisar cada uma das opções e resolver escolher a melhor opção para se aplicar no caso de Kleber. Vamos lá. Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à vista ou até um valor menor em um investimento, com rentabilidade de 10% ao semestre, resgatando os valores à medida que as prestações da opção escolhida fossem vencendo. Após avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições apresentadas, Arthur concluiu que era mais vantajoso financeiramente escolher a opção, e aí nós temos as 5 opções e vamos agora responder essa questão. Vamos lá. Para que Arthur possa decidir, é preciso estudar cada uma das 5 opções. Primeira opção, pagamento à vista dos 55 mil. Nesse caso, Arthur pagaria o valor total e não teria de pagar ou receber mais nada posteriormente. Segunda opção, pagamento a prazo. Dando uma entrada de 30 mil e mais uma prestação de 26 mil para dali a 6 meses, Arthur dispõe de 55 mil. Dando uma entrada de 30 mil, ele poderia aplicar esses 25, a taxa de 10% ao semestre. Vamos lá. Nesse caso aqui, o regime é de juros compostos. Quando não aparece na questão o regime, você utiliza juros compostos, tá? Assim, após 6 meses, Arthur teria 25 mil, que é o capital, mais 0,10, que é a taxa, vezes o 25 mil. Mas por que não aparece o tempo aí? Você poderia até se confundir achando que tinha que estar elevado a 6, mas não é. Como o regime é semestral, 6 meses é um semestre, então o número está elevado a 1 e podemos somente repetir a operação, ok? Então nós temos aí 25 mil mais 2.500, que é o resultado da multiplicação de 25 mil vezes 0,10. Então, ao final, ele teria R$ 27.500, pagando a prestação de R$ 26.000 que falta, restaria para ele R$ 1.500. Então, nós temos aí opção 1, pagar os 55 mil e não ter mais nada para pagar ou receber. Opção 2, restaria para ele R$ 1.500. Parece vantajosa, mas nós podemos ver as outras opções para ver se tem outra melhor do que essa. Vamos às opções. Opção 3, pagamento a prazo, dando a entrada de 20 mil, mais uma prestação de 20 mil e para dali a 6 meses, outra de 18 mil para dali a 12 meses. Dando a entrada de 20 mil, o Arthur poderia aplicar os 35 mil à taxa de 10% ao semestre. Assim, após 6 meses, Arthur teria
Novamente, como o tempo aí é somente 1, porque o regime é semestral, nós temos aí 35 mil mais 0,10 vezes 35 mil, que daria 3.500. Então, nesse primeiro semestre, teria R$ 38.500. E aí ele pagaria a primeira prestação de 20 mil e sobraria 18.500 para reaplicar. Após mais 6 meses, esse valor renderia 10% novamente, R$ 1.850, totalizando R$ 20.350. Quando ele pagasse a última prestação de 18 mil, ele ficaria com um saldo de 2.350. Observe que essa opção 3 já é melhor que a opção 2, mas vamos ver as demais opções, porque pode ter uma mais vantajosa. Opção número 4, pagamento a prazo, dando uma entrada de 15 mil e o restante em 1 ano da compra, pagando 39 mil. Com uma entrada de 15 mil, Arthur ele poderia aplicar 40 mil, a taxa de 10% ao semestre. Após 12 meses, 2 períodos de rendimento, Arthur teria. Vamos lá. Nós temos agora aí o cálculo bem certinho, ó, 40 mil vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, que no caso é 2 períodos de 6 meses, 2 semestres, que é igual a 1 ano. Essa conta, o resultado daria 48.400. Efetuando o pagamento de 39 mil, Arthur ficaria com um saldo de 9.400. Opção 5, pagamento a prazo dali a 1 ano no valor de 60 mil. Se Arthur aplicasse os seus 55 mil por 1 ano, a taxa de 10% ao semestre, ele teria no final essa operação aí, 55 mil, mais 1 mais 0,10 elevado ao quadrado, restando ao final R$ 66.550. Efetuando o pagamento de 60 mil, sobraria um saldo de R$ 6.550. Nós temos as 5 opções agora, todas elas bem definidas, né? E nós podemos ver que cada uma delas o valor vai aumentando do que sobraria. Mas se você estiver prestando atenção, eu acredito que a melhor opção seja a opção 4, onde sobra mais de 9 mil para ele. A opção 5 parece ser bem vantajosa, mas vamos ver agora na resposta qual a melhor opção para se aplicar. Portanto, é mais vantajoso financeiramente que Arthur escolha a opção 4. A alternativa correta é a letra D. Isso vale para a nossa vida, pois nós devemos analisar qual a melhor aplicação a se fazer no caso de um investimento. No caso de Arthur, ele pôde analisar cada uma das alternativas. Será que você, no caso de uma aplicação, de uma compra, de uma venda ou um investimento, você tem o conhecimento necessário para saber qual a melhor aplicação para você naquele momento? É necessário que nós conheçamos tudo aquilo que iremos aplicar, ok? Isso serve para mim e para você, para que nós tenhamos uma melhor aplicação, um melhor investimento ou algo do tipo. Nesse momento agora, eu peço que você pratique. Agora que você conhece matemática financeira, treine aí na sua casa e procure realizar as atividades que serão propostas pelo seu professor e também na plataforma. Essa foi a nossa primeira aula de matemática financeira. Nós teremos outras desse mesmo conteúdo para podermos aplicar melhor esse conteúdo que é tão importante para mim e para você. E é isto. Fiquem com Deus.